Olá, tudo bem? Recentemente eu fiz 2 vídeos onde, de certa forma, a gente abordou a maneira como uma pessoa se torna uma pessoa. Isso mesmo. Ou seja, num deles eu falei a questão dos mecanismos de defesa, como é que a gente vai aprendendo a obter prazer e evitar o desprazer, adquirindo defesas, estratégias para lidar com o princípio de realidade, para lidar com a realidade que é limitante. No outro, nós falamos sobre a fase do desenvolvimento da sexualidade, fase oral, fase anal, fase adolescência, como é que a pessoa vai aprendendo a conviver no mundo, como é que a pessoa vai aprendendo a se comportar, enfim. Se você assistir, e eu sugiro que assista os 2 vídeos, você vai ver, assistindo os 2, como que nós, seres humanos, podemos nos tornar pessoas. E aí, cá com meus botões pensando como é que eu poderia fechar essa história, como é que a gente poderia concluir essa proposta de reflexão. E hoje, então, considerando isso, eu resolvi falar sobre como a gente aprende a se relacionar. Exatamente, você já pensou nisso? Como é que a gente aprende a se relacionar, né? A gente veio ao mundo, criança, sem saber direito lidar com este mundo, sem saber direito quem nós somos. Como é que a gente, então, aprende a se relacionar? Novamente, eu vou tentar desvendar esse mistério. Bom, como eu falei no vídeo anterior, a gente passa, quando vem ao mundo, a gente sai lá da barriga de mamãe, da vida intrauterina, onde não havia necessidades, não havia desejo, porque a gente tinha uma relação biológica com mamãe e, portanto, ali a gente não passava fome, não passava frio, não tinha sede, nada disso. Diretamente, através do cordão umbilical, nós éramos saciados, satisfeitos em nossas necessidades. Com o nascimento, a partir do corte do cordão umbilical, também como eu falei no vídeo anterior, a gente vai aprendendo a como desejar as coisas. E aí, adquirindo a nossa singularidade, a nossa maneira única e particular de estar no mundo, de se relacionar com o mundo, de desejar esse mundo, de gostar ou não gostar de algumas coisas. O relacionamento, de certa forma, acompanha isso também. Ou a aprendizagem de como nos relacionar acompanha esse processo também. Quando viemos ao mundo, na fase oral, que eu já citei no vídeo anterior, onde a gente tem o prazer pela boca, a gente tem logo o primeiro contato com a mamãe, ou com aquele adulto que cuida da gente. E nesse primeiro contato, através da amamentação, por exemplo, né, a gente começa a ter uma sensação interessante de convivência com alguém, e na convivência com alguém, ora estou confortável, ora estou desconfortável. Ora, o bebê, criança, primeiros dias de nascido, ele tem algum desconforto e aí é pego no colo, e no colo de mamãe ele fica confortável, ele se sente seguro. Instintivamente ele se aninha no colo de mamãe, às vezes para mamar ou às vezes só para ficar aí por um instante. Ou seja, a gente vem ao mundo e de uma maneira muito aberta, muito ampla, vai começando a aprender que na convivência com alguém, que nesse momento a gente nem sabe que é uma pessoa cá entre nós, né? A gente fica confortável. Com o passar dos primeiros meses de vida, vamos dizer até por volta do 6º mês, eu já consigo, a criança já consegue, delimitar ou perceber rostos, faces, sorrisos. E aí, novamente, ora eu fico confortável, ora eu fico desconfortável, na medida que eu me aproximo deste rosto conhecido, que pode ser o de mamãe, que pode ser do adulto que cuida de mim, que pode ser de papai. Quando eu me afasto, há uma sensação desconfortável, e aí já vem o primeiro aprendizado, ou seja, a aproximação de alguém ou de alguma coisa fora de mim me traz conforto, ou o distanciamento dessa mesma coisa, que no caso aí é só um rosto, me dá um certo desconforto. Passamos aí pela fase anal, com aquela fase que a gente aprende a fazer cocô, xixi, controlar isso, né? Eu consigo conter, ou consigo reter, ou consigo aproximar. E aí já vem mais um aprendizado na questão do relacionamento.
As pessoas que em volta de mim, eu já tenho aí por volta dos 2, 3 anos, elas fazem festas ou elas fazem alguma coisa agradável quando eu, por exemplo, expulso as minhas fezes. Ou quando eu retenho a urina, as pessoas em volta de mim me dão um certo cuidado diferente ou falam comigo de forma diferente. Fase anal, onde através do reter ou expulsar as coisas que eu estou aprendendo, como falei também no vídeo anterior, eu também consigo controlar ou manipular as pessoas. Claro que não necessariamente com esse contexto, mas é uma sensação de que eu posso me relacionar com essa pessoa com 2, 3 anos, fazendo com que ela me faça coisas que me agradam ou me desagradam, a partir daquilo que eu produzo. As fezes, nosso primeiro produto. Mas olha a relação o contexto do relacionamento, já ensinando a possibilidade de você estar no mundo, produzindo alguma coisa, e a partir da sua produção, você se relaciona com alguém. 2, 3, 4, 5 anos, isso fica mais complexo. Eu já tenho condições biológicas, condições cognitivas de perceber mamãe, de perceber papai, de perceber que alguém que cuida de mim tem hora que não fica comigo, mas fica com outra pessoa, ou fica com outro alguém, e que esse outro alguém, ele, de certa forma, tira essa pessoa para mim. Nosso primeiro romance já é um triângulo amoroso, que aí a psicanálise chamou de complexo de Édipo. Eu já aprendo que há momentos que eu estando com alguém, isso me dá conforto, isso me dá prazer e essa pessoa me dá atenção. Porém, esta mesma pessoa, há momentos que ela prefere ficar com outra pessoa, ela prefere estar com outra pessoa e isso me dá um certo desconforto. Talvez aí já comece as primeiras raízes dos ciúmes, ou seja, eu tenho raiva de alguém porque esse alguém dá mais atenção a outra pessoa ou a outra coisa do que a mim mesmo. Já estou começando a aprender aí. Olha como vai ficando mais complexo o aprendizado do relacionamento ou da maneira de convivência que eu tenho com as pessoas. Claro que isso vai crescendo, 7, 6 anos, 5, eu vou para a escola. E aí, a diversidade de pessoas diferentes que eu vou aprendendo, as convivências com os professores, com os coleguinhas, cada um com seu jeito de ser, cada um com a sua maneira de lidar com as coisas, óbvio que algumas coisas me dão prazer, óbvio que algumas relações me dão conforto e outras não me dão tão conforto assim. Mais aprendizado. Por isso é importante a inserção na escola, pela questão social. Você sai daquele mundo restrito familiar, onde você só convivia com mamãe, papai, às vezes o irmãozinho, e vai aprender a conviver com as outras pessoas, né? Cada uma com seu jeito, cada uma com a sua forma de lidar. Até que vem a adolescência, o grande aprendizado do relacionamento, para as próprias características da adolescência, onde eu vou adquirindo um corpo adulto, onde eu vou adquirindo uma identidade própria, uma maneira própria de ver o mundo. Eu já começo a questionar o que eu aprendi com papai e mamãe, eu já começo a questionar porque eu aprendi na escola de outro jeito, ou que aprendi com outras pessoas de outro jeito, e aprendo a ter interesse aí um pouco mais erotizado pelo outro. A fase do namoro, a fase do ficar com as pessoas, né? A fase do aprender a gostar de alguém, aprender a amar alguém. Aí na adolescência, um estágio fundamental, importante para a gente aprender a se relacionar, namorando, ficando, né? Amando as pessoas de uma maneira erotizada, né? Então, a aprendizagem, como eu me relaciono, também obedece à sequência da própria fase da sexualidade. Eu aprendo através da convivência com o outro. Aprendo imitando aquilo que o outro faz, eu faço também. Aprendo manipulando aquilo que eu produzo. Eu consigo ter determinadas atenções ou não das outras pessoas. Aprendo que eu posso, ora, ser excluído. Então há momentos na minha vida em que as pessoas que gostam de mim vão estar interessados em outra coisa. Isso me traz algumas consequências. Aprendo na escola,
com os valores, com as professoras que me dizem o que pode, o que não pode fazer, agora no sentido social. Então, o aprendizado do relacionamento é um aprendizado contínuo que obedece às características biológicas, novamente, obedece à minha capacidade cognitiva de compreensão e obedece também à minha possibilidade de convivência com os outros. Daí a importância, e aí vai uma dica para os papais e para as mamães, de quanto mais a criança tiver experiências diferentes, com pessoas diferentes, com colos diferentes, com orientações diferentes, maior é o seu repertório de relacionamento, maior é o seu repertório de convivência e, portanto, ele vai aprendendo estratégias novas e diversas de estar no mundo convivendo com o outro. Portanto, aquela máxima de papai e mamãe de proteger demais a sua prole, proteger demais as pessoas, evitar demais a frustração, não é um aprendizado legal, porque o aprendizado está exatamente de tirar essa pessoa da zona de conforto, de conviver e na convivência com o outro aprender. Portanto, eu diria que o relacionamento entre duas pessoas, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de todas as suas singularidades, é o campo fundamental de aprendizado sobre a vida. Estar na vida é estar com o outro. A vida faz sentido quando eu faço com o outro. O relacionamento interpessoal, portanto, é a nossa maior rede, é o maior potencial de aprendizado do que nós somos e por que estamos nesse mundo. Um abraço!